façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Antes, vai ser difícil colocar o Bolsonaro como grande chefe desses caras todos, em que pese a gente saber que é o intuito deles desde o início. Mas o WhatsApp do Bolsonaro mostra que ele virou e falou assim: conversa de maluco, dá golpe. Nos diálogos, Marcos Duval era incitado por Daniel Silveira a ingressar numa missão que poderia salvar o Brasil. O senador, por sua vez, avisava Alexandre de Moraes sobre a suposta trama criminosa. Ao ler os prints enviados por Duval, Bolsonaro respondeu apenas: coisa de maluco. É esse o golpista? Ele incitou o crime ao vir para os Estados Unidos e ficar meses em silêncio? É a incitação mais esquisita que tem. O cara, não vou comentar. Mas peraí, você precisa se comunicar e falar para sair do quartel. Tem direito constitucional a estar ali? Tem. Mas o Bolsonaro nem isso falou. Ele ficou em silêncio. Vai ser difícil enquadrá-lo se existisse apreço pelo processo legal no Brasil. Se existisse a força do direito. Como só existe o direito de usar a força da caneta, que o Alexandre de Moraes demonstra disposição em usar e com muito afinco e abusar, o Bolsonaro pode ser perfeitamente enquadrado nesse crime, mesmo deixando muito claro que ele sempre foi contra e condenou. E todos nós vamos acabar num campo de reeducação forçada. Toda ditadura comunista sempre partiu para esse caminho. Nunca vai estar completa uma ditadura comunista sem os nossos campos de reeducação. Uma das cláusulas que a PGR está incluindo no acordo com essa turma toda, né, para não ter a persecução penal, é oferecer aos réus acusados dos crimes que não cometeram e que vão ter que assumir, participar de, obrigatoriamente, comparecimento a um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Aulas presenciais, e o professor não vai ser o Ives Gandra Martins. Vai ser um jurista menos renomado. Quem sabe Guga Noblar pode dar umas aulinhas? O imitador de foca? Esses todos, segundo o STF, esses são defensores do direito. Né? Então vai ser isso. E vai ter umas pitadas também de aula sobre comunismo do Barroso, porque afinal de contas o cara é um pavão supremo. E ele é tão brilhante, ungido, iluminado, que por que não obrigar todo mundo a fazer assim que nem laranja mecânica e ficar ouvindo Barroso falar de comunismo? Gente, eu pensei agora numa tortura que até eu me assustei. Agora eu paro. Vou parar de criticar o STF. Só de imaginar essa tortura, só de imaginar, para completar o quadro, olha, se vocês pensam em fazer isso comigo, eu desisto antes. Me procurem antes que eu desisto. Paro de falar de vocês. Colocar aquele troço, aquela máquina, como é que é o nome? Eu mesmo acabei de falar, meu Deus, laranja mecânica. Aquela máquina do laranja mecânica. Com o olho assim, passando no telão o Barroso. O comunismo. O comunismo nunca existiu. Imitador de focas, você é brilhante. Porque não existiu a abolição da propriedade privada. João de Deus, que poderes transcendentes que você tem. Maravilhoso, maravilhoso. Porque, veja, fascistas. Antifa não é fascista, porque, olha o nome, Antifa. Entende? Batiste, você é inocente, Batiste. E tudo isso ao som de Anitta. Ao som de Anitta. Corto os pulsos. Corto os pulsos. Agora, além da reeducação forçada, calma,
que para mostrar que todo regime comunista copia uns aos outros, vem aí o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, com o objetivo de premiar, abre aspas, trabalhos jornalísticos que divulguem o papel do Poder Judiciário na promoção da cidadania. Eu acho que o Noblat é um bom candidato. Mira Leitão, quem sabe. Merval, não. Precisa passar por 3 horas de aula forçada no campo de reeducação. Será que a Revista Oeste tem alguma chance? Augusto Nunes, eu, Ana Paula, Silvio Navarro. By the way, assinem a melhor revista do Brasil. Olha a capa. Hoje eu não tive nem tempo de pegar a capa, mas vá lá no site, dá uma olhadinha na capa. A negação do direito, da justiça. Eles estão denunciando a ditadura, colocando o dedo na ferida e precisam da sua assinatura. Não aceitam um tostão de governo e não correm o menor risco de ganhar um prêmio desses, porque precisa da sua assinatura a revista para poder continuar fazendo um trabalho magnífico pelo país. Trabalho esse que não vai ser reconhecido pelos ungidos do Supremo. Julgadores de um tribunal político cobrando defesa técnica de advogados, o Brasil não é para amadores. Muita gente veio falar que os advogados dos réus eram despreparados, fizeram um discurso muito emocionado e politizado. Porque o Alexandre de Moraes fez um discurso estritamente técnico e baseado na Constituição. Eu perdi algumas partes. Porque a minha Constituição talvez seja antiga, inadequada. Se houve o acréscimo de umas 100 páginas pela pena do próprio Alexandre, sem PEC nem nada, e eu não fiquei sabendo, perdão, meia culpa, meia máxima culpa. Peço que me mandem essa nova Constituição, da qual eu nem tive notícia, para que eu possa estudar e ver que voto magnífico foi esse do ministro Alexandre, que condenou a 17 anos de prisão o sujeito. Olha, básico de direito, gente, eu nem sou dessa área, eu sou economista, pelo amor de Deus, básico. Se você junta crimes correlatos, um absorve o outro. Vocês conhecem esse conceito em direito? Um absorve o outro. Você não pode ser condenado por 2 crimes separadamente que são coexistentes, um precisa do outro. O furto precisa do que você usou para furtar. Você não vai dividindo tudo que o cara fez de ilegal para o crime de furto. O crime já absorve os outros que são considerados meios. Isso é básico de direito. Aulinha 101. Eu sei. Vossa sumidade, excelência, Alexandre de Moraes, não sabe. Com livros e livros sobre Constituição e direito constitucionalista. Culpa coletiva. Olha, bizarro. Aquilo foi um show trial soviético. Matsunaga esquartejou o marido e pegou 16 anos. Por vandalismo e o vago atentado ao Estado de Direito, que não existe mais no Brasil há muito tempo, o sujeito pega 17 anos, segundo o Alexandre de Moraes. É uma nova etapa. Uma nova etapa. Pegaram políticos. Daniel Silveira está preso, com imunidade parlamentar. Preso. Aquilo ali é a primeira etapa. Recado. Vamos perseguir os políticos que são a frente de batalha. Os soldados, a caixa de ressonância. Aí foram atrás dos jornalistas. Caçaram passaporte, congelaram conta bancária, censuraram jornalistas sem qualquer crime. Por quê? Porque nós somos formadores de opinião. Nós municiamos os soldados e fazemos as análises que são utilizadas pelo povo. E aí, eles estão na terceira etapa. Vocês, um reles mortal, com todo respeito, né, no sentido de que se eu escrevo um tweet, atinge 1,5 milhão de pessoas, atingia. O Zé das Couves,
que estava se manifestando indignado no meio do quartel e que foi arrastado pelo turbilhão ali e que, em alguns casos individuais, pode ou não ter se exaltado e cometido algum crime menor de vandalismo, de depredação. Esse cara, pegar 17 anos, é para todo mundo entender o recado. Não vai ficar em político, não vai ficar em formador de opinião. Vai atrás de todo mundo. É Stasi, é comunismo, porra! Que parte disso vocês não entenderam? É o que eles estão gritando com essas sentenças. E eu ainda vejo a análise de idiota, porque essa altura do campeonato tem que ser idiota, para virar e falar, agora eles estão saciados, era o que eles queriam, agora eles vão respeitar a Constituição. Quem faz análise assim, faz análise com a bunda. Com a bunda. Advogado de 8 de janeiro que atacou ministros é expulso de Solidariedade. Eu perdi essa parte no julgamento. Houve um ataque, eu nem vi. Pô, eu imaginei que teria viralizado. O cara partiu para cima do Alexandre de Moraes? Com a mão, com a faca, alguma coisa? Pontiaguda? O que aconteceu? Ele jogou alguma coisa no ministro? Ah, não, foi a defesa que ele fez, criticando a atuação do ministro. Ataque. Essa é a gente que diz que manifestação virou atentado contra o Estado de Direito. Essa é a gente que nos acusa de fascistas. Enquanto isso, o próprio ministro xinga o advogado de defesa de patético, de medíocre e de discurso de ódio. E isso não é visto pela OAB nem pela imprensa como algo esquisito. Puxa, isso é forma de um juiz, de um magistrado imparcial tratar o defensor do réu? Ele parece um carrasco? Na melhor das hipóteses, o advogado de acusação ou promotor, que ele não é? Um dos sintomas historicamente recorrentes aos tiranos que se envaidecem em seu próprio poder é o descolamento da realidade. Muitas vezes se achando adorados pelo povo, que em verdade os odeia. Não raro, insistem em que críticos são apenas uma minoria extremada, ainda que caiam em contradição depois dizendo que são quase 60 milhões de brasileiros. Cuidado com a rubriz, cuidado. Ícaro achou que podia voar até o sol com aquelas asas presas com cera que derreteu quando ele subiu demais. E a queda foi bruta. Por falar em tiranos comunistas, como é que acabou o Ceausescu na Romênia? Empalado, enforcado. Mussolini! Não acaba bem bater no povo o tempo inteiro. Antes que diga-se o óbvio, jamais estaria eu defendendo esse caminho. Seria muito mais um alerta amigo, tocando a real dos perigos de quem abusa demais porque está cercado numa bolha e vai ler a imprensa que fica bajulando, enaltecendo a postura de carrasco. Alguém tem que tocar a real. Sebastião Coelho o fez. Mas a OAB não faz, porque a OAB não vale porcaria nenhuma. Ordem dos Advogados Bolivarianos. Eu ia falar organização porque parece mesmo uma organização criminosa. Essa Ordem dos Advogados Bolivarianos se solidarizou com o STF. O cara que vai lá e xinga de patético e medíocre um advogado fazendo a defesa do réu. Mas não é só a imprensa. São os tucanos idiotas e canalhas por aí. Porque isso não pode ser burrice, né? João Moedo é um cara de 400 milhões de reais de patrimônio. De burro ele não tem nada. O STF condena corretamente o primeiro criminoso envolvido na fracassada tentativa de golpe. Que esta decisão sirva de alerta para todos que atentam contra a democracia e o Estado de Direito. É só narrativa cafajeste, é só narrativa canalha, defendendo fascínoras. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas
3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.